Durante o século perdido, uma figura se destacou de todas as outras. Esse era Joy Boy, o homem que ficou conhecido como o Deus do Sol Nika. Porém, Joy Boy não era seu nome, e ainda existiram outros Joy Boys após a sua morte. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e quando falamos em mistérios de One Piece, é impossível não se lembrar imediatamente de Joy Boy, o homem que foi o verdadeiro dono do tesouro One Piece e também o primeiro pirata do mundo. Então, se esse vídeo abrir sua mente sobre os mistérios de One Piece, eu conto muito com o seu like, porque é isso que me inspira a continuar pesquisando cada vez mais e trazendo vídeos cada vez mais profundos em detalhes para vocês. Mas com isso então, vamos agora para Joy Boy, o homem mais importante do passado. Joy Boy, sem sombra de dúvidas, foi uma das figuras mais importantes da história de One Piece. Foi ele quem deixou o tão lendário tesouro One Piece na última ilha, e ele também é o principal motivo do governo mundial ter apagado 100 anos da história, criando assim o século perdido. Joy Boy nasceu em um grande reino muito avançado tecnologicamente há 900 anos atrás, bem no início do século perdido, e mais tarde ele decidiu partir para o mar, se tornando a primeira pessoa a ser chamada de pirata. Joy Boy foi o primeiro pirata do mundo. Durante o arco da Ilha dos Homens Peixes, vimos que Joy Boy escreveu um pedido de desculpas à Princesa Sereia, num poneglyph e o entregou à ilha. De acordo com o Rei Netuno, a carta de desculpas parece reconhecer que Joy Boy falhou em cumprir ou até mesmo quebrou uma promessa que fez aos Homens Peixes da Ilha dos Homens Peixes. Kozuki Oden, que sabe ler as escrituras antigas, também menciona a carta de desculpas de Joy Boy, mas os detalhes são desconhecidos. Porém, foi revelado que a promessa que Joy Boy fez com os Homens Peixes era de fazer algo usando o navio gigante Noah, escondido na ilha. Portanto, mesmo que os Homens Peixes e a Princesa Sereia tenham sido traídos por Joy Boy, eles continuam a proteger o navio gigante Noah na Ilha dos Homens Peixes, mesmo depois de 800 anos, porque na carta de Joy Boy ele deixa uma esperança de que alguém no futuro cumpriria a promessa que ele não conseguiu. Mais tarde, Joy Boy foi derrotado pela Aliança dos 20 Reinos, o que marcou o fim do Grande Reino e, portanto, o fim do século perdido. Esse também foi o início do governo mundial, quando os 20 reis se uniram e fundaram essa organização que passou a governar o mundo todo. E basicamente, essas foram todas as informações diretas que tivemos de Joy Boy, mas a verdade é que há pistas espalhadas por toda a história de One Piece que remete a esta figura do passado. Afinal, ele foi o homem mais importante do mundo, aquele que começou toda a mudança, aquele que iniciou a pirataria no mundo. Mas então, vamos começar pelo primeiro tópico: a verdadeira identidade de Joy Boy. A palavra Joy Boy em sentido literal significa garoto alegre, e isso não parece ser um nome, mas sim um título, e temos a prova disso no capítulo 1043, quando Luffy desperta sua fruta pela primeira vez em um ano e Zunisha ouve as batidas do seu coração no ritmo dos tambores da libertação. Ele anuncia: Joy Boy voltou, nos mostrando que Joy Boy não é uma pessoa, mas sim o título daquele que consegue despertar a fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, assumindo a forma do Deus do Sol. O que, quando paramos para analisar, faz muito sentido. Nika é um ser divino sendo reconhecido por sua felicidade, pela alegria que ele traz a todos em sua volta e pelo estado de liberdade. Quando Luffy se transforma em Nika, ele não consegue parar de sorrir e de brincar. Daí o seu título de Joy Boy, o garoto alegre. E quando pensamos desta forma, tudo acaba fazendo sentido. O Joy Boy do passado profetizou que voltaria em 800 anos, e até mesmo Kozuki Oden, que descobriu toda a história do século perdido, disse uma vez que eles precisam abrir as fronteiras do país de Wano para a volta de Joy Boy.
Então não faz sentido o Joy Boy ter dito que ele seria ressuscitado, mas sim que outro Joy Boy surgiria. Outra pessoa comeria a fruta de Nika e a despertaria, se tornando o novo garoto alegre. É por isso que na carta de desculpas, Joy Boy disse que alguém no futuro viria para cumprir sua promessa. Mas se Joy Boy não é o seu nome verdadeiro, então quem ele era? E para isso temos que entender um pouco da vontade dos D. O testamento dos D é uma forma de vontade herdada que envolve os membros do clã do D, todos aqueles que carregam a inicial D em seus nomes. É dito que o clã é o inimigo natural dos deuses e se opõe ao governo mundial, ou seja, eles são inimigos dos nobres mundiais, o que automaticamente já os conecta com o Joy Boy, que foi o principal inimigo do governo mundial que ainda não tinha esse nome durante o século perdido. A portadora mais antiga desta inicial foi Nefertari de Lili, que apesar de fazer parte dos primeiros 20 reis, ainda assim estava ao lado de Joy Boy, o que quer dizer que esta inicial representa todos aqueles que se opuseram aos 20 reis, a aliança que lutava pela liberdade. E provavelmente Joy Boy também era um membro do clã dos D, e seu nome, muito provavelmente, foi Monkey D. Paul. Antes de começar a história de One Piece oficialmente, Oda já havia feito outras histórias, como Monster, Wanted e várias outras. E mesmo não sendo a mesma história, Oda decidiu canonizar uma delas, que foi justamente Monster, que conta a história de Ryuma, o lendário espadachim de One Piece que viveu há vários séculos atrás e que também é um dos ancestrais do Zoro. E se isso aconteceu uma vez, é muito provável que possa acontecer novamente, porque assim como Monster, Oda também fez um mangá chamado Forward, onde o seu protagonista tinha exatamente o nome de Monkey D. Paul. O que acaba na verdade sendo coincidência demais, ele tendo o mesmo sobrenome e a mesma inicial D de uma história que aparentemente não tem nada a ver com One Piece. E o mais curioso de tudo é que esse mangá nunca foi publicado pelo Oda, ou seja, o Oda nunca nos revelou qual sua verdadeira história, o que quer dizer que ele está escondendo algo. Assim como Monster conta a história de um ancestral do Zoro que viveu provavelmente no século perdido, em Forward, Oda conta a história do ancestral do Luffy, o próprio Joy Boy, um membro da família Monkey, contando assim sua história e o que aconteceu no século perdido. É por esse motivo que esse mangá nunca foi publicado, fazendo com que o verdadeiro nome de Joy Boy provavelmente seja Monkey D. Paul. Mas além de seu verdadeiro nome e sua linhagem, Joy Boy deixou também algo muito importante para o mundo, o que nos leva ao segundo tópico: o legado de Joy Boy. De acordo com a aparição de Joy Boy no capítulo 1122, ele é mostrado usando um chapéu, muito semelhante ao chapéu de palha, o que sem sombra de dúvidas é o chapéu de palha que vemos Luffy usando hoje. Joy Boy foi o primeiro usuário desse chapéu, mas após sua derrota, o chapéu de palha então continuou sendo passado de geração em geração nesses 800 anos, e com certeza ele carrega uma vontade, a vontade de seguir aventuras, de ir para o mar e descobrir todos os mistérios do mundo. No flashback de Noland, há 400 anos atrás, enquanto Noland contava suas histórias, podemos perceber um garoto ouvindo as histórias de Noland e extremamente animado com a existência de um país dos anões, e ele estava com um chapéu de palha em suas costas. O chapéu de palha é uma figura muito importante em One Piece, é a marca registrada do protagonista, então Oda não sairia colocando personagens aleatórios possuindo um desses chapéus. Aquele garoto estava com o chapéu de Joy Boy há 400 anos atrás, e possivelmente ao ouvir as histórias de Noland, ele saiu ao mar para viver suas próprias histórias, para ser um pirata. Também é muito possível que um antigo Joy Boy tenha existido há 200 anos atrás e que ele tenha sido um homem-peixe, já que foi nesta época que o robô antigo Emmet se ativou, escalou a Red Line e atacou a terra dos nobres mundiais Mary Joyce, além de também ser exatamente há 200 anos que os homens-peixes ganharam seu direito e foram reconhecidos como seres pensantes e não apenas como peixes como era antes pelo governo mundial.
O robô antigo Emmet, como já vimos, só se ativa com as batidas do coração de um usuário da fruta de Nika desperta. Então, para ele ter se ativado há 200 anos, alguém comeu essa fruta e a despertou, se transformando em Nika. E pelo fato desse mesmo ano ter sido o tempo em que os homens-peixes ganharam seus direitos, é provável que quem comeu esta fruta e se tornou Joy Boy de 200 anos atrás tenha sido um homem-peixe, que também saiu ao mar como pirata, fundando os Piratas do Sol, já que seu líder era o deus do sol Nika. Assim, com seu grupo, os Piratas do Sol forçaram o governo mundial a reconhecerem os homens-peixes, dando assim os seus direitos. Uma prova disso é que Fisher Tiger herdou a tripulação dos Piratas do Sol, e assim como Emmet fez, ele também escalou a Red Line e atacou Mary Joyce. Muito semelhante, como se ele quisesse replicar a história de seu antecessor. Mas então, após isso, tanto o Chapéu de Palha quanto a fruta de Nika continuaram passando de geração em geração, indo de um usuário para o outro, e o próximo que herdou o Chapéu de Palha foi justamente aquele que mais tarde ficaria conhecido como o Rei dos Piratas, Gold Roger. O vemos com o chapéu quando ele conhece Rayleigh e o convida para a sua tripulação. Nesta época, ele já estava com o chapéu de palha e o seu objetivo já estava bem claro. Ele queria virar o mundo de cabeça para baixo, uma metáfora que pode ser entendida de várias maneiras, mas o que faz mais sentido para mim é que atualmente o mundo está na escuridão, sendo governado pelo governo mundial. Mas virando o mundo de cabeça para baixo, eles poderiam finalmente ver a luz, o amanhecer finalmente aconteceria. Ou seja, Roger herdou a vontade de Joy Boy e assim ele construiu a sua tripulação e navegou por todos os mares, juntando companheiros que seriam de grande ajuda. Se aliando ao clã Kozuki, o mesmo que fizeram os Poneglyphs, Roger foi capaz de decifrar essas pedras indestrutíveis e assim descobriu tudo o que aconteceu com Joy Boy e o antigo reino, descobrindo todas as verdades do mundo. Ele também chegou na última ilha da Green Line, encontrou todo o tesouro de Joy Boy e descobrindo sobre tudo isso, Roger provavelmente soube da Hito no Mi, modelo Nika, a fruta do deus do sol. Ele também com certeza descobriu a importância e todo o simbolismo do chapéu de palha, e assim a sua missão se tornou outra: passar a vontade de Joy Boy para outra pessoa e encontrar o escolhido, que se tornará um novo Joy Boy do mundo de One Piece. Assim, Roger passou seu chapéu de palha para Shanks, que teve a vontade herdada, e depois disso, ele se sacrificou se entregando para a marinha, e com suas últimas palavras, ele criou a grande era dos piratas, para inspirar o máximo possível de pessoas a saírem ao mar e, consequentemente, aquele que seria o escolhido. Assim, Shanks recebeu a missão de encontrar esse escolhido e lhe passar o chapéu de palha, mas antes ele precisava de algo muito importante: a Akuma no Mi lendária de Joy Boy, a fruta de Nika. Assim então, depois de anos, Shanks finalmente encontra onde ela está e a rouba de um navio do governo mundial. E agora, com o chapéu de palha e a fruta em mãos, ele começa a busca pelo escolhido. Assim então, ele chega à Vila Fuchsia, provavelmente atrás do Ace, o filho do seu ex-capitão, que também estava naquela ilha. Mas ao chegar na vila, um garoto por acaso acabou comendo a fruta que ele carregava, fazendo Shanks ter que mudar completamente os seus planos. E na verdade, isso não foi por acaso. Foi revelado que a Akuma no Mi possui vontade própria, então o Luffy ter comido ela naquele instante não foi a sua vontade, mas sim a da fruta, que o escolheu. Isso porque Luffy era o escolhido para ser o novo Joy Boy. Assim então, Shanks, vendo o potencial no Luffy e ouvindo as mesmas palavras dele que o Roger uma vez disse, decide apostar todas as suas esperanças nele, e assim ele lhe dá o chapéu de palha, passando a vontade mais uma vez, mas desta vez para a pessoa certa, aquele que se tornará o novo rei dos piratas, aquele que fará o que Joy Boy não conseguiu terminar.
Com isso então vemos que Joy Boy foi alguém muito importante e que suas ações no século perdido moldaram o mundo até o momento atual. Nada seria possível sem ele, sua vontade ainda vive, assim como de todos os outros que a herdaram. É por isso que Roger disse: "Eu não morrerei", porque Luffy os carrega vivos até hoje. Afinal, essas são as 3 coisas que nunca podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada.